Olá, bom dia. Vamos ver se tá tudo certo aí com a conexão. Em breve a gente vai receber aí nosso convidado especial dessa primeira live. Vou esperar o pessoal entrar aí, se conectar. E obrigada a todo mundo que tá participando. Oi, Plínio. Chegou? Então, vou esperar um pouquinho para testar aí a conexão. Oi, Suelen, tudo bem? Então, gente, sejam bem-vindos, então, a essa primeira live, um projeto bem especial aí que a gente está fazendo com os nossos convidados, alguns parceiros. A ideia é compartilhar com vocês um pouco do conhecimento que eles têm, alguns assuntos interessantes que eles vão falar com a gente. Então, a ideia é tornar esse período, né, difícil um pouco mais leve, um pouco mais, né, com entretenimento, que a gente possa preparar nossa casa também para quando tudo isso passar. Então, a gente vai dividir informações bem legais, bem relevantes para vocês. Então, sejam bem-vindos ao primeiro Conexão Tintas Renner, by PPG. Vi que bastante gente entrou aí, não vou acenar aqui, mas vou dar um oi. Obrigada aí a todo mundo que está conectado. E a gente vai começar aí, a gente está começando agora essa primeira live, a gente vai ter aí ao longo dessas semanas, então fiquem atentos, curtam a página, fiquem ligados aí nos assuntos que vão rolar. E é isso, gente. A gente vai disponibilizar. Esse vídeo vai ficar disponível depois no IGTV e a gente vai colocar também no YouTube. Então, quem perder a live vai poder assistir depois, bem tranquilo, tá? A gente vai disponibilizar o conteúdo. Oi, gente, Marcelo, Lucas. Lucas, nosso palestrante também aí de arte urbana. Então tá, gente, é isso aí. Vou esperar o Plínio. Plínio, me dá um oi aí de novo, por favor, para eu poder te conectar. Quem ainda não curtiu a página, curte a página aí da Tintas Renner, segue a gente aí nas redes. E é isso. Deixa eu ver se eu acho o Plínio aqui pra gente conectar. E quem aí conhece a Tintas Renner mais de perto, conhece essa figura aí, que tem muito conhecimento para nos passar. Vamos lá, Plínio? Preparado? Está conectando. Bom dia, Plínio. Bom dia. Bom dia a todos que estão acompanhando aí o nosso trabalho de hoje, iniciando com força total essa nova fase aí que a gente está vivendo aí no mundo inteiro, e poder dividir aí um pouco de conhecimento, de cores, da influência do nosso ambiente, da nossa vida. É algo que dá uma satisfação muito grande, tá? Tem um monte de gente, de amigos e de pessoas aí acompanhando essa primeira live. Eu agradeço a todos, agradeço à empresa por essa oportunidade e vamos trabalhar. Estamos aqui para dividir conhecimento com todos aí e poder tornar o nosso mundo mais colorido, mais bonito, mais harmônico, e fazer com que as pessoas, através das cores, se tornem também mais felizes. Show, Plínio. Então, para quem não conhece o Plínio se apresenta, a gente já é de casa, se apresenta aí, fala do teu assunto. E aí, gente, eu vou fazer 3 perguntas principais para o Plínio, e depois vocês podem ir perguntando. Aqui tem um box embaixo de perguntas e respostas. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta ao longo da explicação do Plínio, vocês podem ficar à vontade. As perguntas que a gente não responder aqui, a gente vai responder individualmente. Podem mandar no direct, fiquem à vontade, tá? Plínio, vai lá, se apresenta e fala um pouquinho do tema. Plínio Albuquerque, catarinense, mas morando aqui no Rio Grande do Sul já há 4 anos.
Atualmente eu estou exercendo a função de coordenador da assistência técnica na Tintas Renner PPG. Trabalho na PPG Tintas Renner já há 18 anos, mas com tinta trabalho já há mais de 30 anos. Tá? Não me vejo fazendo uma outra coisa na vida a não ser trabalhando com tinta, com cores, com pessoas, com soluções. Isso realmente é algo que me dá um prazer enorme dentro da profissão que eu acabei escolhendo. Show! Esqueci de me apresentar também, tem muita gente que não me conhece, eu sou a Cássia, eu sou do time de marketing da Tintas Renner e eu vou estar aí nesse período entrevistando e conversando nesse bate-papo com alguns dos nossos parceiros, tá bom, gente? Tudo certo, se tiver algum problema na conexão, alguma dúvida, vocês podem colocar aí que a gente vai deixar os comentários ativos, tá bom? Plínio, a gente separou 3 perguntas aqui para ti. Então, nessa ideia aí de falar sobre a influência das cores, o poder da combinação de cores, a primeira pergunta que a gente queria fazer é qual é a influência das cores na nossa casa, na nossa vida, né? Porque as cores, elas influenciam em tudo. Então, a gente queria um pouco desse teu parecer aí, mais técnico. Sim. Bom, existem várias coisas na vida das pessoas que dependem muito do gosto pessoal. Tá? Perfume, a roupa que vai utilizar, o seu estilo, o prato preferido, a sua comida. Então, as pessoas acabam adquirindo no decorrer da sua vida os seus perfis onde elas determinam aquilo que elas mais gostam, aquilo que lhe agrada, e aquilo que menos gosta, aquilo que desagrada. Cor também acaba tendo esta interferência. Existem pessoas que preferem mais determinados padrões de tons de cores e pessoas que gostam de outros tipos de padrões. Então, o importante é a pessoa se sentir bem com essa cor que ela está escolhendo, mas, em paralelo a isso, existe algumas tendências, algumas interferências que as cores possam exercer na vida das pessoas. Por quê? Porque as cores, elas estimulam, tá? Sentimentos, sensações. Então, escolher a cor certa, para o ambiente certo, para o tipo de atividade certa, para o tempo em que as pessoas ficarão neste ambiente, tudo isso vai criar, tá, dentro de um conceito de filosofia de escolha de cores, tá, que faz com que realmente isso entre numa harmonia e torne esse ambiente agradável para a pessoa que ali vai morar, vai trabalhar, vai estudar, e assim por diante. Então, as cores, sim, elas têm essa interferência, tá? Existem as cores que acalmam, existem as cores que agitam, existem as cores que estimulam a fome, a alimentação, existem cores que estimulam a espiritualidade, o descanso. Então, conhecer um pouco dessa linguagem das cores, com certeza isso ajuda bastante. E, inclusive, os profissionais da área, né, os arquitetos, os designers de interiores, o pessoal de publicidade, eles estudam muito, né, a psicodinâmica das cores para que esse conhecimento possa auxiliar na elaboração de cada projeto aí que eles estão exercendo, que estão produzindo. Sim, eu sou estudante de publicidade e lá uma coisa bem curiosa que eu descobri assim na faculdade foi que algumas marcas de fast food usam vermelho e amarelo para instigar a fome, algo assim, né? E eu achei bem legal, assim, então quer dizer que funciona, né? Exatamente. Quando a gente for falar daqui a pouco aí de cozinhas e de alguns ambientes, a gente vai voltar nesse tema, porque existem realmente algumas cores aí que estimulam a fome e elas são bastante exploradas nos ambientes no qual a alimentação é a atividade principal do ambiente. Legal. E aí a gente pode falar também um pouquinho da nossa cor do ano, né? Que é o azul, porcelana chinesa. Acho que era legal a gente falar um pouquinho dele, aí o pessoal já conhece, a gente já divulga bastante aqui nas redes. Se quiser falar um pouquinho da nossa cor do ano, acho que seria legal, né? Uma coisa bem interessante a gente dividir com o público, né?
A PPG, ela é uma empresa global. Hoje a PPG está presente em torno de 70 países. A gente tem 170 fábricas espalhadas pelo mundo inteiro. Então, é uma empresa que tem uma representatividade global aí bastante expressiva. E todo ano, a PPG ela seleciona em torno de 20, 26 profissionais da área, arquitetos e pessoas que entendem de cores, reúne essas pessoas durante uma semana e eles ficam estudando tudo que envolveu cor durante o ano todo, cinema, revista, os carros, né, a parte automobilística, tudo que envolveu cor durante o ano, eles coletam essas informações, tudo, e ficam estudando para ver quais são as tendências das cores para o ano seguinte. Tá? E esse trabalho realizado pela PPG no último ano escolheu, depois de um estudo muito árduo de todos esses profissionais do mundo inteiro, escolheu o porcelana chinesa, que é um azul intenso, mas um azul com muita personalidade, como a cor do ano de 2020. Tá? E essa cor ela foi muito bem aceita por todo mundo da área de arquitetura e de design, como uma cor bem expressiva, tá? E a gente tem acompanhado diversos arquitetos e designers que estão utilizando este padrão de cor nos seus projetos e a gente fica até surpreso com o resultado que a gente tem recebido da aplicação dessa cor nos ambientes. Realmente ficou muito bom. Sim, a gente teve bastante aplicação no ano passado ainda, que era a divulgação da cor na Mostra Elite Design, né, que a gente é aí patrocinador há 3 anos já, um evento super bacana aqui em Porto Alegre, e assim, a gente aplicou em superfície de metal, em quartos, e a maioria das aplicações, assim, a gente teve acho que 3 ambientes, ficaram bem diferentes e ficaram lindos, assim, ficou bem legal mesmo, assim, a combinação que os arquitetos fizeram, eles adoraram a cor. A gente ainda recebe bastante comentários da cor e a gente está esperando a 2021 agora, né? Eu estou bastante curioso já para a cor do ano que vem. Tá? Eu tenho acompanhado já todos os lançamentos nos anos anteriores e eu gostei muito da cor desse ano, o porcelana chinesa, que é esse azul intenso, e o que realmente me chamou a atenção é a personalidade que essa cor tem, o quanto ela influencia na beleza do ambiente, o quanto ele tem, tá, a capacidade de transformar, tá, o ambiente que estava muitas vezes meio morto, meio pálido demais, e recebendo uma parede com essa tonalidade de azul, trouxe vida, trouxe energia, tá, e ao mesmo tempo trouxe um ar de nobreza, tá, para o ambiente, deixando ele realmente extraordinário. Tá? O resultado final tem sido surpreendente, realmente. Verdade, Plínio. A próxima pergunta, na verdade, ela veio assim muito das redes sociais do pessoal perguntar como que faz combinações de cores, né? Como que a gente consegue aí chegar numa combinação bacana para as nossas casas, né? Para os ambientes que a gente quer. Então, a gente aqui fala muito na nossa rede social da Fórmula 3C. E aí, algumas pessoas perguntam como é que funciona, por que a gente fala tanto disso. E aí, a pergunta na verdade, essa pergunta vai me ajudar aí a sanar as dúvidas dos nossos seguidores. Como é que funciona a Fórmula 3C e como que a gente aplica ela, Plínio? Então, tá bom. Antes de eu responder, eu vou mostrar o nosso leque, tá? Aí tem mais de 2.000 cores, tá? Esse leque está disponível em todas as lojas que trabalham com a nossa marca, tá? O pessoal até comenta um pouco, as cores da Tintas Renner PPG, elas estão todas escritas em inglês, tá? Os nomes das cores são em inglês. E a explicação é porque esse nosso leque, ele é o mesmo leque usado no mundo inteiro. Então, uma cor escolhida aqui no Brasil, ela tem o mesmo nome e o mesmo código de uma cor que está sendo usada em Los Angeles, em Londres, em Nova York, em Sydney, na Austrália. Então, justamente por ser um leque global, ele acaba tendo aí a mesma linguagem no mundo inteiro. Ele é separado em várias famílias, tem as cores neutras, tem as cores tranquilas, as cores vibrantes, tá?
E através dessa disponibilidade das cores, facilita bastante o consumidor final poder escolher a cor. Tá? A fórmula 3C, ela consiste em você escolher uma combinação de 3 cores, tá? Onde essas cores, eu vou ter uma que vai ser usada em torno aí de 60%, uma segunda cor em torno de 30% e uma terceira cor em torno de 10%. Então, somando todas elas, eu teria 100% de cores nesse ambiente. E como que eu vou usar a fórmula 3C? A cor principal eu uso em maior quantidade, tá? Podendo ser uma parede, podendo ser algumas mobílias, tá? A cor intermediária, a de 30%, eu uso em menor quantidade e a de 10% só em alguns elementos. E nessa combinação dos 3 Cs, eu utilizo, então, além da parede, como elemento decorativo, eu uso os móveis, eu uso as almofadas, os objetos de decoração, uma cortina, e eu consigo, então, fazer a elaboração da cor desse ambiente, seguindo esse conceito, onde eu busco o equilíbrio, onde eu busco a harmonia. Tá? E os profissionais da área, os arquitetos, os designers, eles dominam muito esse tema, e quando a gente observa um ambiente desse que passou pela mão de um profissional, a gente vê a riqueza dos detalhes na escolha da cor, tá? Para que a combinação, depois de tudo pronto, tenha o equilíbrio, tenha a harmonia que se deseja. Por isso que quando a gente vai visitar uma mostra de decoração aqui em Porto Alegre, a Elite Design, tá? Que também é patrocinada e tem o apoio da Tintas Renner, a gente consegue ver na prática o equilíbrio da escolha de cada cor na composição do ambiente. Tá? E quando eu falo no detalhe, eu falo no detalhe que tem no revestimento cerâmico, no detalhe que eu tenho no viés de uma almofada, no detalhe que eu tenho no objeto de decoração, que aquela cor daquele objeto de decoração, ele tem tudo a ver com a combinação da cortina, com a combinação da cor da parede, onde tudo isso acaba se encaixando e criando aquela atmosfera, tá, dentro do projeto, do perfil daquele cliente. Então, é muito minucioso, por isso a importância de ter profissionais na área, ter um arquiteto, ter um design de interiores, tudo isso faz toda a diferença. E um outro detalhe também bastante importante, já que a gente está falando de profissionais, tá? Se você tem muito cliente que gosta do cliente mesmo pintar a sua casa, isso é uma coisa também bastante usual, tá? A gente sabe que isso acontece com bastante frequência. Mas também aquele que quer um fino acabamento, que quer que a aplicação do produto tenha toda aquela riqueza de detalhes da prática da aplicação, fica a dica aí de contratar um profissional da área, alguém que já tem toda a experiência de execução dessa prática e que consiga também aí executar todo o processo de aplicação de tinta na parede, madeira e tudo isso, tá? Com toda a excelência que os profissionais da área aí acabam exercendo dia a dia. Então, sempre que possível aí, faça o orçamento, contrate um profissional da área e com certeza você não vai se arrepender de ter um bom profissional experiente aí executando serviços dentro da sua casa. Perfeito, Plínio. Lembrando que nas próximas semanas aí a Bruna Spader vai falar também, ela é arquiteta, nossa parceira, vai falar sobre arquitetura, vai falar um pouquinho sobre as combinações de cores também, né? Então, fiquem ligados aí, nas próximas semanas a gente vai ter um assunto aí direcionado também para arquitetura, tá? E assim, um comentário a respeito das cores, a gente tem ainda muito medo de ousar, né? Então, a gente vê que as cores que mais saem são as tonalidades de cinza, clarinhos, tons pastéis. Então, a dica também aí da Fórmula 3C é para a gente conseguir ousar um pouco mais nas cores, né? Eu lembro logo que eu comecei a trabalhar com tinta lá na década de 80, uma das frases que eu li numa revista de decoração era o seguinte, né? Se o mundo é tão colorido, por que a maioria das pessoas pintam a sua casa de branco? Tá? E aquilo me chamou bastante atenção. Pô, o mundo tem tantas cores, a gente olha as flores, olha os animais, os pássaros, pô, é tudo muito colorido, tá?
E eu comecei a observar nessa vivência toda, trabalhando com tinta e com cores, o quanto o ato de trazer cores para dentro da sua casa cresceu muito. Nos dias de hoje, nós temos muito mais casas coloridas, com cores realmente vibrantes e ousadas, tanto interno quanto externamente, do que aí há 20, 30 anos atrás, onde a maioria das casas efetivamente eram todas branco. Então, essa questão das pessoas serem um pouco mais ousadas, como você mencionou, eu acho que já está evoluindo, está acontecendo. Eu acho que isso está trazendo aí bastante energia das cores para dentro das residências. Sim, eu acho que é um pouco cultural também, né? A gente é um pouco mais conservador, enfim, mas acho que as nossas dicas aí vão ajudar o pessoal a ter mais coragem de pintar suas casas. O Lucas fez uma pergunta ali a respeito da iluminação. É legal essa pergunta, Lucas, porque a gente também recebe bastante, né, solicitação assim de a cor ficou diferente. Isso é legal a gente falar também, Plínio, porque a iluminação ela faz toda a diferença, né? Lá na mostra mesmo, a gente tinha a cor do ano em um ambiente mais escuro, e a gente tinha num ambiente externo, e a cor ficou bem diferente. Então, assim, a cor ela varia um pouco, claro, mas conforme a luz também. Então, eu queria que tu falasse um pouco disso para o pessoal. Tá bom. Existe um fator físico chamado metameria, ou metamerismo, que é a influência da luz, influência da iluminação sobre uma superfície pintada. Eu vou dar 2 exemplos, tá? Eu tenho um vaso verde amarelado. Se eu colocar uma luz amarela sobre este vaso, ele vai realçar o pigmento amarelo dessa cor verde, ele vai ficar mais amarelado. Se eu colocar uma luz branca ou uma luz azul, ele vai realçar os pigmentos verdes mais azulados deste objeto. Então, a iluminação, ela interfere, porque ela vai, digamos assim, ressaltar, vai valorizar os pigmentos que têm a ver com a luz que está sendo incidida sobre o objeto. Eu posso ter uma parede pintada com a mesma cor. Eu uso uma iluminação incandescente, amarelada, eu vou ter uma percepção de uma cor, e essa mesma parede recebendo uma iluminação branca, uma iluminação mais clara, eu vou ter uma percepção de uma outra cor. Então, a iluminação, sim, ela interfere nesta percepção, isso é um fato, tá? E se as pessoas quiserem olhar uma determinada cor, ou escolher uma determinada cor, e querer saber qual é a cor real desta cor, a melhor iluminação para se ter esta percepção é a claridade solar, é a luz solar. Então, se você olhar na rua, tá, você acaba tendo a percepção da realidade da cor. Tá? Mas a luz sempre vai interferir, e isso não é uma coisa ruim, tá? É uma coisa que pode, inclusive, ser explorada de uma forma benéfica. Tá? Eu, particularmente, gosto muito da iluminação amarela para dentro das residências. Ela torna os ambientes mais aconchegantes, tá? E eu tenho, então, uma cor, tá? Que a incidência de uma luz amarela sobre ela deixe ela mais bonita, tá? E atendo o perfil da cor que eu escolhi, que vai me agradar. Isso é uma coisa bem interessante. E o arquiteto, com certeza, ele estuda bastante isso e auxilia bastante na escolha das cores. Sim, verdade. Obrigada aí pelo esclarecimento, Plínio. Acho que o pessoal às vezes ficou um pouquinho diferente do leque, mas com certeza na parede, iluminação, tudo faz bastante diferença, né? Sim. E outro detalhe importante, assim, ó, eu tenho uma parede azul, tá? E ao lado dessa parede azul eu tenho uma cortina branca, tá? Em determinado momento do dia, essa cortina que é branca vai parecer azulada porque ela sofre a interferência da iluminação da parede azul que está ao lado da cortina. Então, isso também acontece. Eu lembro uma vez que eu visitei um cliente, ele pintou os 2 quartos de branco, mas ele disse que um quarto ficou cor-de-rosa e o outro ficou branco. É porque quando ele abria a janela, tinha um paredão vermelho do prédio ao lado, que era todo de pastilha, o sol batia na pastilha vermelha e vinha o reflexo do vermelho para a casa dele e entrava essa cor pela janela. E o quarto, que era branco, parecia ser rosa. Tá? Então, é justamente a interferência da iluminação que acaba dando esses aspectos e essas percepções diferenciadas.
Sim, nossa, que história, essa é interessante, né? Imagina um prédio que tu nem tem interferência lá na rua, vai interferir na tua cor dentro da tua casa, né? Bem Exato. interessante. O Marcelo perguntou, pediu pra gente falar um pouquinho sobre pintura de móveis. E aí, a Maísa também tá aí na live, e ela é a especialista em trocar a cor dos móveis da casa dela. E, Plínio, É, tem uma a tinta. Maísa, a Maísa consegue pegar um móvel antigo e dar toda uma cara nova, uma vida Sim. nova para os móveis, tá? Então, isso é algo que a gente vai ter aí na frente, com certeza, algum trabalho com a Maísa, que vai estar trazendo aí bastante novidade. O que eu poderia dizer sobre móveis, a gente tem tintas para madeiras, a gente tem tinta para PVC, a gente tem tinta, tem vernizes. Então, quem quiser aí renovar algum móvel antigo que tenha na sua casa, tá? Pode contar com todo o nosso mix de produto, tá? A gente tem removedor para tirar tinta antiga, tá? A gente tem stains, tá? Que impregnam na madeira e deixa a madeira com aspecto natural e protegida. A gente tem um leque enorme de alternativas aí de produtos que a gente possa estar utilizando na restauração, tá? De móveis, e isso é uma coisa que é muito importante porque você consegue dar uma vida nova para um móvel que você já tem, tá? E muitas vezes com um orçamento pequeno, com um custo bem baixo, em casa mesmo, o proprietário pode se aventurar ali e conseguir fazer alguma coisa e trazer esse benefício. E quando é algum tipo de restauração um pouco mais intensa, de volume maior, aí poder contar com o auxílio de um profissional da área que também vai dar todo o suporte da mão de obra. E tá Então, todo nós mundo temos aí comentando aqui do Nick, né? O querido, exato. o produto mais querido da Maísa aí, dos arquitetos aí, que pinta A gente, tudo. nós temos o NIC, que é um esmalte uretânico. Ele é uma evolução de um epóxi à base d'água. Então, é um dos produtos que tem a maior resistência e a maior dureza. Ele acaba, então, tendo uma boa ancoragem, uma boa fixação sobre madeira, sobre alvenaria, sobre pisos encimentados, né, pisos de concreto. Eu posso, com o auxílio do primer, o NIC, que é um auxiliar, eu posso estar renovando paredes que tenham azulejos, eu posso estar renovando paredes que tenham pastilhas de vidro. Então, o pessoal aí hoje que aluga, que compra uma casa e quer dar uma vida nova numa parede, no móvel, pode contar aí com a tecnologia do Recolor Pro Unique, que é uma evolução aí da qualidade de tinta à base d'água, com secagem rápida, com baixo odor, com possibilidade de pigmentar em mais de 1.800 cores. Então, é um super produto aí para deixar a casa dos nossos clientes mais bonita, mais moderna, mais alegre. O pessoal tá pedindo aí uma live, Plínio, especial para efeitos, hein? Não, vamos fazer uma live de efeitos, com certeza. A gente tem aí a aplicação do cimento queimado, temos a aplicação do aço cortem, temos o mármore Carrara. Outro que também é muito legal e muito simples de fazer é o efeito lousa, onde a gente pode desenhar com giz aí na parede, tá? Uma sobrinha minha lá em Santa Catarina fez na cozinha dela, ela está acompanhando a gente aí, a Priscila, a cozinha dela ficou muito legal, ela escreve recados, tudo na parede, o nosso nick, e ficou espetacular. Então, hoje é uma tendência a gente poder ter essa facilidade na nossa casa, no nosso escritório, no quarto de criança, fazer um quarto para as crianças poderem interagir na parede e estar renovando os desenhos diariamente. É uma coisa muito legal, tá? E a gente tem, então, um produto ideal para esse tipo de alternativa dentro dos ambientes dos nossos clientes. Vamos organizar, então, uma live aí de efeitos. O pessoal tá pedindo aí bastante. Vamos ver se tem pedido suficiente para a gente fazer uma próxima live. Com certeza. Vai ser um prazer a gente conduzir esse novo trabalho, novo projeto aí. Plínio, então vamos se encaminhando aí para a última pergunta, que vai conduzir aí esse nosso tema de cores. E aí, sim, assim, pessoal, quem quiser saber mais sobre o Gold, a gente vai falar sobre o Gold aí com o Douglas Toledo, que tá aí, sim, também na live. Dia 15 de abril agora,
o nosso assistente técnico aqui, o Toledo, Douglas de Toledo Pereira, vai estar preparando aí o material para falar do Gold, um super produto que a gente tem, com 3 super características incríveis, né? Temos a super cobertura no fosco, o super lavável no acabamento acetinado eggshell e o super resistência no acabamento semibrilho. Tá? Então, deixamos aí o convite. Um pouquinho de produto. Dia 15, o Toledo vai estar trazendo aí uma série de informações para a gente sobre esse super produto aí. Show. Então, Plínio, deixa eu separar aqui a minha última pergunta. E aí, pessoal, se vocês quiserem ir perguntando, deixem ali na caixinha de perguntas que eu vou ler depois nos últimos minutinhos, tá? E quem quiser deixar as perguntas ali no direct do nosso Insta, pode ser também. Depois a gente chama o Plínio de novo para responder aí para nós, tá bom? Aí o Ricardinho tá perguntando quando serão as próximas lives. As próximas lives vão ser todas as segundas, quartas e sextas, às 11 horas, que é um horário mais tranquilo da gente conversar, e as lives vão ficar salvas, tá, pessoal? Então é um horário mais flat aí, até de acesso à internet, pessoal, né? Tá menos conectado, tem menos lives aí, mas a gente consegue salvar esse material e deixar disponível depois para todo mundo que quiser ver, tá? O cronograma também tá na nossa página da Tintas Zener BR. Então, se vocês quiserem ir lá compartilhar com os amigos, para todo mundo participar, ser bem bacana. E a gente tá com 60 pessoas aí ao vivo na live, Plínio. Legal. Na segunda-feira, às 11 horas, nós vamos ter quem? Eu acho que é a Maísa a próxima. Não tenho certeza, deixa eu olhar aqui. Depois eu vou olhar e vou passar certinho, tá? No final ali eu vou pegar aqui no outro aparelho para olhar. Eu não tenho certeza, mas acho que é a Maísa a próxima. Plínio, eu vou fazer a última pergunta. Na verdade, não é uma pergunta, são 5 dicas que eu queria que tu desse pra gente fazer essa combinação de cores em ambientes. E aí eu vou ir te perguntando se eu quero fazer uma combinação de cores no meu quarto, como que eu posso fazer? O que tu sugere? Assim, ó, o quarto é o local onde você vai descansar, tá? É o local onde ele precisa ser acolhedor, aconchegante, tá? Você pode usar cores vibrantes no quarto? Sim. Tá? Você pode até utilizar, se é um quarto de casal, você pode até usar um tom de vermelho, um tom de salmão, tom mais avermelhado, cor-de-rosa, tá? Que é uma cor que ela é bastante estimulante, tá? Para um quarto de casal, isso fica bastante interessante. Se é um quarto de criança, você tem que ter um certo cuidado, porque se você colocar cores muito vibrantes no quarto de criança, e se é uma criança que já é muito ativa, você vai deixar essa criança mais ativa ainda. Então, tons de azul claro, tons de verde mais claro, deixam os quartos de criança mais aconchegantes e tornam as crianças um pouco mais calmas. Se nesse quarto você já usa o próprio quarto como um home office, que também é muito comum nos dias de hoje, até nas situações que a gente está vivendo aí nas últimas semanas, tá? Você pode ter um equilíbrio entre uma cor que sugere aconchego, tá? E uma cor um pouco mais vibrante. Você deixar talvez a parede em frente ao teu home office com uma cor um pouquinho mais vibrante, um azul um pouco mais escuro, um turquesa, isso ela acaba estimulando aí ao trabalho, ao pensamento. Se você tem problema, vamos supor, com insônia, você vai dormir muito tarde ou o sono demora muito para chegar, você pode usar algumas paredes de tons de azul mais intenso, mais escuro no quarto, porque essas cores mais escuras, ela induz o sono. Quem tem um quarto muito branco e tem problema de insônia, ele tem mais dificuldade de pegar no sono, porque o quarto fica muito claro. Se você tiver um quarto com a tonalidade um pouco mais escura, sim. Se você tiver um quarto com a tonalidade um pouco mais escura, ela vai te favorecer ao aconchego, a você se interiorizar um pouco mais, e com isso vem o sono. Então, existe todas essas linguagens, né, das cores de acordo com o perfil de cada cliente, para a gente poder escolher aí a cor que vai adequar e trazer exatamente o benefício que o cliente está buscando. Por isso, a psicodinâmica das cores e os ambientes
que é altamente estudada pelos arquitetos, designers, pessoal de publicidade, porque cada cor ela vai sofrer uma interferência na percepção e no sentimento de cada pessoa. Que legal, Plínio, ótima dica. Eu vou pedir mais uma dica de outro ambiente, tá? E aí tu me diz qual é a cor que a gente pode usar e algumas curiosidades. Deixa eu ver aqui. Se eu quiser pintar a minha sala de estar. Bom, a sala de estar, hoje é muito comum o conceito aberto, tá? A sala de estar junto com sala de jantar. Então, eu tenho que procurar bastante o equilíbrio, tá? Se eu quiser estimular, vamos supor, o consumo de alimentação, tá? Eu posso até pintar uma parede de verde, tá? Um verde que sugere uma cor de alface, uma cor de algum alimento, tá? Hoje a gente tem o goiaba, a cor do verde goiaba, tem kiwi, tem uma série de outras cores bem interessantes. Se você pinta uma cor dessa, você está estimulando ao consumo de vegetais, tá? Se você pinta de laranja, o próprio laranja já é uma cor que estimula a fome. A gente até comentou lá no início que alguns restaurantes utilizam laranja e vermelho como cores padrão, porque realmente ele tem esse poder deste estímulo. Então, você tem esse equilíbrio de manter o ambiente aconchegante, tá? Você pode ter tons pastéis predominando em toda a sala de estar, tá? Se for só estar, os tons mais neutros, como cinza, bege, tá? Alguns tons de marrons, cores terrais assim, mais claros, eles caem muito bem. Se essa sala ela já está anexa junto ao hall de entrada, você pode ter um efeito especial na parede do hall de entrada como cartão de visita, já que é ali que você recebe as pessoas que vão te visitar. Então, você ter uma parede com destaque, com um quadro, com um espelho, com vegetação, com decoração, é muito harmonioso, muito legal. E, em seguida, saindo desse hall de entrada, onde tem esse destaque de um efeito especial, cimento queimado, ou qualquer outro efeito disponível hoje no mercado, fica show de bola e, em seguida, vai para a sala de estar. Sala de estar mais neutra, com tons de cinzas mais claros, beges. A gente tem uma paleta de cores bem interessante no nosso leque, que são os off-whites, tá? Que é a primeira família de cores. Então, aqui tem cores bem legais para ser utilizado em salas de estar, depois as cores mais neutras, tá? Então, o próprio leque pode ajudar nesse tipo de escolha de cor. Então, estar mais neutro, se tiver jantar junto, algumas cores que estimulam a alimentação, e no hall de entrada, algum efeito, alguma cor mais de destaque, mais vibrante, para deixar o cartão de visita da casa mais acolhedor. Boa, Plínio. E aí, mais uma dica é também, além do nosso leque, a gente também tem o nosso catálogo de tendências, né? Que ajuda um pouco mais aí na escolha dessas combinações. Não, perfeito. Ele está disponível no nosso site. Tá? A gente falou bastante do porcelana chinesa, que é esse azul intenso. Quem puder acessar o nosso site, www.tintasrenner-deco, que é a abreviatura de decoração.com.br. Lá vai ter acesso ao arquivo do nosso catálogo de tendências 2020 e com certeza vocês irão se surpreender com a qualidade de sugestões de combinações de cores disponíveis nesse material. Sim, a gente pode depois criar um arraste para cima aí para quem quiser acessar o nosso catálogo. A gente agiliza aí depois. A gente agiliza aí depois da nossa live, tá, Plínio? Um ambiente também que a gente às vezes nem cuida muito, não pensa que tem que ser sem cor ou branco, é o lavabo, né? Banheiro. O banheiro é um caso à parte, porque normalmente as casas ela tem o banheiro social, tá, onde a família utiliza, e tem o lavabo, que é o ambiente que acaba ficando mais destinado para as visitas. Então, eu diria o seguinte, no banheiro social, tá, predomina bastante as cores bem claras, onde entra o porcelaine, onde entra o branco, onde entra o delicate white, que são cores bem claras. Por quê? Porque esses ambientes, como eles vão ter uma frequência muito grande, as cores claras, elas sugerem limpeza. Tá? Então, você entrando num banheiro social
onde predomina esses tons, você vai ter sempre a sensação agradável de que o ambiente está limpo. Já nos lavabos, a gente pode usar um pouco mais. Como ele vai ser visitado durante as visitas, vai ser mais utilizado quando a gente tem visita, eu posso usar no lavabo, posso inclusive fazer um lavabo mais escuro, posso usar cores intensas, eu posso usar preto no lavabo, eu posso pintar o teto de preto, fazer a iluminação direcionada para baixo, fica muito nobre, muito chique. Eu posso abusar bastante dos espelhos, eu posso fazer efeitos especiais com cores vibrantes dentro de um lavabo, que com certeza vai ser uma peça da casa que vai chamar bastante atenção para aqueles que ali visitarem, tá? E realmente no lavabo a gente pode usar bastante. E no banheiro social a gente utiliza aí os tons mais claros, mais neutros, os off-whites, porque daí com o uso frequente ele se torna muito mais agradável. Legal, Plínio, boa dica. E aí o nosso tempo já, né, tá quase no final aí da nossa live, e a última dica é os espaços que agora, nessa quarentena aí, tá todo mundo em casa, com a família, mas algumas pessoas ainda têm a possibilidade de ter um cantinho especial aí para trabalhar, né? Que a gente está chamando aí do cantinho do home office. Então, qual é a dica aí para esse novo canto aí que o pessoal está até descobrindo, né? O home office, acima de tudo, ele tem que ser agradável, tá? Mas, ao mesmo tempo, ele tem que ter alguns toques de estímulo, tá? Ao trabalho, à energia, ao pensamento. Então, eu posso escolher um pouco de cores vibrantes, um verde um pouco mais intenso, um laranja, ou um equilíbrio de um tom de creme, um marrom, tá? Não um marrom tão vibrante, mas eu escolher algo assim que torne esse cantinho agradável, esse cantinho equilibrado, que ele convide, tá, a pessoa a ir para este local, sinta-se de bem nesse canto, nesse espaço, e tem estímulo aí à produção, a ligar para cliente, a atender, a fazer todas aí as suas atribuições, tá, que se refere. E nos dias de hoje, a gente acabou descobrindo o quanto esse cantinho, quanto esse espaço ele é importante, o quanto ele ser agradável, ele ser confortável, tá? Ele é importante. Se você, inclusive, tem alguma mesa antiga, alguma coisa que você queira utilizar no seu home office, fica a dica aí, tá? Para uma das lives aí, possivelmente que a Maísa venha fazer, a gente restaurar aí algum objeto, alguma coisa, para que ele possa ser utilizado nos nossos home office, já que é um espaço que cada dia a gente está descobrindo mais a sua funcionalidade, dando a devida importância para que ele se torne mais agradável e produtivo. Show. Plínio, vamos ver se a gente tem alguma pergunta aqui. Ok, vamos lá. Se alguém quiser perguntar, eu abri aqui, não... Por aqui, não. Deixa eu ver. Acho que o pessoal não usou o botão. Mas se alguém tiver alguma dúvida ou quiser perguntar alguma coisa para o Plínio agora, é o momento. Aproveitem. Enquanto isso, eu vou falando aqui a programação, tá? O pessoal perguntou. Sim. E hoje era a primeira live com o Plínio. E aí, na segunda-feira, mesmo horário, 11 horas, vai ser com a Maísa, que vai dar algumas dicas aí de como ser produtivo e usar a criatividade aí mesmo em casa, confinado, né? Algumas dicas legais aí pra gente colocar a mão na massa. Depois, na quarta-feira, dia 8, o Ricardo Capra, vai falar sobre como melhorar a experiência do consumidor nesses tempos de crise. Então, ele vai dar algumas dicas aí para lojistas, para quem tem negócio próprio, né? Então, ele é nosso gerente aí de trade marketing, sabe tudo aí sobre os consumidores e como tornar esse momento positivo aí para quem precisa, né? Depois, na sexta-feira, dia 10, mesmo horário também, 11 horas, Lucas Anão, nosso artista urbano, vai falar sobre um assunto bem interessante que a gente decidiu falar numa conversa, que é sobre renascimento e arte urbana. E o pessoal deve estar se perguntando, tipo, nada a ver, né? Mas sim, tudo a ver, ele vai explicar. Então, o Lucas aí tem bastante conteúdo bem legal para dividir com nós. Depois, na segunda-feira, dia 13, o Daniel Oliveira, o Dani, figura aí já conhecida também,
de quem é mais próximo aí da tinta Zener, vai falar sobre as 10 características do pintor empreendedor, um curso bem bacana que o nosso centro de capacitação ele oferece, um curso bem inovador, muito, muito bacana aí para quem quiser conhecer. O Dani vai falar um pouquinho mais, e aí eu vou deixar, né, para ele. Depois, na quarta, dia 15, a Bruna Spader, nossa parceira aí, nossa arquiteta, que participou já da Mostra Elite do ano passado, ela vai falar um pouquinho sobre como transformar a casa, né? A gente está aí tantos dias em casa, então ela vai dar algumas dicas para a gente poder mudar um pouquinho, arrastar um móvelzinho para lá, um para cá, para tornar a casa um pouquinho mais aconchegante, né? E vai dar algumas dicas aí valiosas para nós. E aí, por último, na sexta-feira, dia 17, não menos importante, o Douglas Toledo, nosso colega aí, vai falar sobre o Gold. Então, a gente também chegou nesse assunto porque todo mundo nos perguntava, né, nas redes sociais aí sobre qual é o melhor acabamento, qual é o Gold que eu vou usar. Eu queria o Gold, mas qual que eu vou usar? Qual dos atributos eu preciso mais? Enfim, o Douglas vai esclarecer, e aí quem tiver dúvidas vai perguntando aí durante a live. Participem. E eu vou ver aqui o que tem de pergunta, Plínio. Que o Lucas está dizendo aqui que vai desenrolar umas telas, ó. Vamos ficar... Opa. Vamos prestar atenção na live do Lucas, hein? Plínio. Cores escuras, geralmente, temos que dar quantas demãos para cobrir? Assim, ó, para mim conseguir fazer uma cor escura, eu necessito de uma quantidade maior de corante, de concentrado, para que essa cor seja atingida. Quanto mais corante eu coloco nessa tinta para chegar na cor escura escolhida, menos cobertura eu terei dessa cor. Então, as cores hoje claras, elas cobrem muito mais de uma cor muito intensa. E se essa cor escura, ela tem origem, os corantes têm origem de origem orgânicas, como vermelhos, amarelos e violetas, tá? Eles têm baixa cobertura por característica. Então, é muito comum que uma cor clara, uma cor pastel, uma cor média, eu consiga cobrir com 2 a 3 demãos, e com uma cor mais intensa, uma cor mais escura, eu necessite da 4ª ou até da 5ª demão, caso a cor seja muito intensa. Uma grande dica para que eu consiga uma cobertura muito boa das tintas é eu respeitar o intervalo de secagem entre uma demão e outra. As tintas à base de água, elas variam de 4 a 6 horas aproximadamente o tempo de secagem de uma demão a outra, tá? E se eu consigo respeitar esse intervalo, quando eu vou aplicar a segunda demão, a primeira demão já está totalmente seca. Eu tenho uma melhor cobertura da segunda demão. Daí eu dou um intervalo de 6 horas e aplico a terceira demão sobre a primeira e a segunda completamente seca. O desempenho é superior. O que normalmente ocorre, Cássia, é que as pessoas, por N motivos, acabam não respeitando os intervalos de secagem e aplicam uma demão, tá? Dá um intervalo ali de 30 minutos, 1 hora, coloca a mão, tem a sensação que a tinta está seca, mas ainda não está, e já aplica a segunda demão. Como a primeira demão ainda não estava completamente seca, a umidade da segunda puxa a tinta de baixo e fica as marcas de rolo. Eu aplico a segunda e a terceira e eu não consigo uma cobertura. Então, a grande dica, respeite os intervalos de secagem entre uma demão e outra, com certeza o resultado final vai ser muito superior. Tá? Em alguns casos de cores muito intensas, há aí a necessidade de uma 4ª ou até de uma 5ª demão para que a cobertura fique perfeita. Ok? Então, obrigada, Plínio. Tem várias perguntas aqui, a gente vai selecionar aqui e responder individualmente. A gente tinha combinado aí de 20 a 30 minutos, mas o Plínio, ele tem muito conhecimento para nos passar, provavelmente a gente vai extrapolar o tempo aí das próximas lives também. Mas eu queria te agradecer, Plínio, obrigada por ter aceitado esse desafio. É a primeira vez que a gente está fazendo uma live, eu também. E obrigada mesmo por ter aceitado essa loucura aí que a gente decidiu fazer, mas que vai dar super certo, já deu. As pessoas que estão com dúvidas ainda, a gente vai selecionar as perguntas aí, chamar individualmente e responder todo mundo.
Então, queria agradecer, obrigada. Plínio, se quiser falar alguma coisa aí para a gente finalizar. Tudo bem, quero agradecer a todos aí que acompanharam esse nosso trabalho inicial, tá? Poder fazer essa live aqui da minha casa, tá? Foi um prazer incrível poder estar dividindo com vocês tudo isso e dizer para todos que estão ouvindo para não desistirem, não desanimarem, tudo isso vai passar, tá? Tudo que está acontecendo no mundo inteiro, no nosso país, no nosso estado, nas nossas cidades aqui, tudo vai passar, não podemos deixar o desânimo, tá? Tomar conta, temos que sim acreditar que o melhor ainda está por vir, e se a gente puder usar um pouco de cor na nossa vida para deixar os nossos ambientes mais alegres, essa é a dica de usar aí o poder da influência da cor para tornar os nossos dias mais alegres e mais coloridos. Show, obrigada, Plínio. Parabéns aí pelo conteúdo. A gente tem muita coisa para falar. Vamos ver se a gente consegue fazer mais dessas lives para dividir todo esse conhecimento que tu tem aí, para a gente não deixar ele guardado. Legal, isso é um prazer. Quanto mais a gente divide, mais a gente adquire. Então, temos que passar para frente. Um beijo no coração de todos aí. Fique com Deus. Obrigada, Plínio. Bom, gente, vamos finalizando por aqui. A gente vai deixar salva a live disponível aí nos stories, se tudo der certo, né? Se conseguir carregar aqui a internet. Então, se vocês curtiram essa live, dá um like aí depois lá no nosso IGTV. Compartilhem as próximas lives com o pessoal aí pra gente ter. Hoje a gente teve 60 pessoas conectadas, então obrigada aí a todo mundo que estava online. Fiquem atentos aí às próximas lives, a grade de programação tá no nosso Insta. E lembrando também que a próxima vai ser na segunda, tá? Então, a ideia é a gente continuar e se vocês gostarem a gente pode fazer mais. Então, curtam aí, compartilhem com todo mundo, um beijo e até segunda-feira.